Sons estranhos, figuras sombrias e coisas que definitivamente não eram humanas. Por que você está me seguindo? As trilhas na floresta levam as pessoas a descobertas que jamais desejariam ter feito. Então se segure firme, porque esses são os encontros mais assustadores em trilhas. Todos registrados por câmeras. Um homem caminhava tranquilamente pela floresta, como fazia sempre. Mas dessa vez, algo parecia errado. Foi quando ele viu duas figuras pálidas observando-o por entre as árvores. Tinham orelhas compridas, olhos ocos que brilhavam levemente nas sombras. Ele congelou, e antes que pudesse reagir, elas desapareceram como fumaça. Naquela noite, ele trancou cada porta e janela. Mas por mais que tentasse, a sensação de que ainda estava sendo observado não o deixava. Outra história envolve um homem que decidiu fazer uma trilha no meio da noite. Ninguém sabe ao certo o motivo. Ele começou a ouvir sons estranhos no interior da mata. Seguiu o barulho e viu uma figura estranha. Parecia humanoide, mas o rosto mascarado era algo digno de pesadelo. Mesmo assim, ele permaneceu calmo, filmando tudo. Sobreviveu. Mas como? Ninguém sabe. Outro caminhante estava sozinho por uma trilha silenciosa quando aquele arrepio na espinha apareceu do nada. Então viu uma figura à frente, com um longo vestido escuro. Não esperou para descobrir mais, virou e fugiu. Nunca mais voltou. Em outro caso, um explorador se deparou com uma cabana estranha cercada por uma cerca de madeira. Dentro, uma figura vestida de vermelho estava sentada imóvel à mesa. O rosto parecia o de uma boneca, congelado e perturbador. Algo ali estava muito errado. Quando ele começou a recuar, outra figura correu em sua direção. A gravação se encerra abruptamente. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Teve também o caso de um acampamento. Ao retornar de uma caminhada, o homem encontrou sua barraca completamente destruída, equipamentos espalhados e um homem parado atrás de uma árvore, apenas observando, sem mover um músculo. O campista pegou o que pôde e correu até o carro. Quando chegou lá, o vidro estava quebrado e alguém havia pichado "Vá embora" na lataria. O estranho então correu direto em sua direção. Ele mal conseguiu escapar. Nunca mais voltou àquele lugar. Durante outra caminhada em família, o mais novo parou e apontou para uma árvore. Embaixo dela, uma figura vestida completamente de preto estava sentada. Não se movia com a cabeça coberta. Tinha um porte gigantesco. O grupo inteiro teve a mesma sensação. Parecia o pé grande. Eles filmaram esperando alguma reação, mas a figura não se mexia. Era como se estivesse presa em algum tipo de ritual sombrio. Em outro caso, um homem achou que estava filmando um urso. Só ao revisar o vídeo em casa, percebeu que não era. A criatura era enorme, sim, mas o focinho era estranho. E ela tinha mãos. Mãos com forma humana. Quando ela se virou, o rosto parecia parcialmente humano também. Isso não era um urso. Muitos acreditam que ele filmou o lendário Dogman, o homem-cão que viveria nas florestas. Depois de ver aquilo, ele prometeu que nunca mais pisaria naquela trilha. Um homem voltava para casa à noite por uma trilha quando sentiu um pressentimento. Parou, olhou ao redor e viu uma figura alta de cabelos longos parada entre as árvores, apenas olhando para ele. Não falou, não correu. Apenas se virou e saiu caminhando tranquilamente. Isso bastou para ele abandonar a trilha para sempre. Uma mãe viu seu filho se aproximando da beira da montanha. Quando o alcançou, paralisou. Próximo dele, uma figura escura, silenciosa, observava em pé. Muitos acreditam que é uma entidade que atrai pessoas com magia. Ela teve sorte. Nem todos têm. Um casal explorava uma praia isolada quando notou uma figura alta e vestida de preto observando à distância. Assim que olharam diretamente, o ar ficou pesado. Um instinto gritou dentro deles: "Fujam!" Não hesitaram. A praia, antes pacífica, agora parecia amaldiçoada. Nunca mais voltaram. Durante a noite, um campista ouviu um som estranho do lado de fora. Saiu da barraca com a lanterna e viu entre as árvores uma figura alta, peluda, apenas o observando, com a cabeça inclinada. Muitos dizem que ele teve um encontro com um djinn. Ele sobreviveu. Por pouco.
No interior de Oklahoma, um homem filmava a paisagem. Só depois percebeu que havia algo enorme parado atrás das árvores. Era coberto de pelos escuros, imóvel, olhando para a floresta como se refletisse. Quando percebeu que estava sendo observado, a tensão subiu e o vídeo acabou ali. Claramente, ele não quis descobrir o que aconteceria depois. E, na trilha de Jugra, na Malásia, uma jovem de 20 anos caminhava com a família quando desmaiou subitamente. O que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Ela caiu de 4 no chão, começou a rosnar, e os olhos estavam completamente selvagens, como se já não fosse mais ela. A mandíbula trincada, os dentes cerrados e os movimentos. Era como se outra coisa tivesse assumido o controle. Todos ao redor ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Tudo foi registrado em vídeo. E, sinceramente, não parecia um episódio médico comum. Parecia que algo mais sombrio tinha tomado conta. Gigante da floresta. Um caminhante ouviu passos pesados atrás de si enquanto andava pela floresta. A princípio, achou que fosse um animal grande, mas o chão tremia a cada passo. Então, ele viu uma figura enorme, muito maior que qualquer ser humano, coberta de pelos negros e se movendo rapidamente. Ele se escondeu atrás de uma árvore, prendendo a respiração enquanto aquilo passava. A criatura não olhou para ele, mas no fundo, ele sabia. Se tivesse sido visto, não teria saído de lá. Espírito da floresta. Um grupo fazia uma trilha à noite, com lanternas cortando a escuridão entre as árvores, quando avistaram uma garota sentada sozinha, vestida com uma túnica branca e segurando uma bolsa estranha. Mas, ao se aproximarem, tudo ficou muito mais assustador. O rosto dela parecia errado. Os olhos estavam tão abertos que pareciam não humanos. Foi então que perceberam. Os moradores locais diziam que aquilo era um jin, um espírito que muda de forma e que nunca se deve provocar. Eles não fizeram perguntas, apenas deram meia volta e fugiram. Aquilo não era algo para ser visto. Gigante da montanha. Um morador do México estava voltando para casa quando algo chamou sua atenção no alto de uma montanha distante. Parecia uma pessoa, mas era grande demais. Tão grande que desafiava a lógica. A criatura caminhava lentamente, como se fosse dona do lugar. E então desapareceu entre as árvores antes que mais alguém a visse. Terror na trilha. Moradores próximos a uma floresta vinham ouvindo uivos apavorantes à noite por semanas. Curiosos e assustados, instalaram uma câmera de trilha para descobrir o que estava acontecendo. No começo, só imagens comuns, árvores e sombras. Mas durante a madrugada, surgiu uma figura alta e peluda. O modo como ela se movia não era normal. Não andava como um animal, nem como um ser humano. Em um dos quadros congelados do vídeo, seu rosto ficou visível. Não era um lobo e definitivamente não era humano. Parecia um lobisomem. Depois disso, ninguém mais ousou se aproximar da floresta. Fantasma à luz da fogueira. Durante uma viagem na Indonésia, um homem resolveu acampar perto de uma floresta. Acendeu uma fogueira, pegou o celular e começou a filmar para guardar a lembrança. Mas, ao assistir o vídeo mais tarde, sentiu um arrepio gelado. A poucos metros da fogueira, uma figura fantasmagórica caminhava lentamente. Ele não viu nem ouviu nada na hora. Aquela noite tranquila se transformou em um pesadelo em questão de segundos. Ele arrumou tudo e fugiu dali, sem perguntas. Sem segunda chance. Colina do Ritual. Um homem subia uma trilha de montanha quando se deparou com algo inquietante. Próximo à trilha, um grupo de pessoas estava reunido em círculo, realizando o que parecia ser um ritual estranho. Ele não esperou para entender o que era, apenas se afastou lentamente, mantendo a cabeça baixa, e desceu a montanha o mais rápido possível. Seja o que for que estavam fazendo ali, não era algo para ser testemunhado. E se o tivessem visto, ele talvez não estivesse mais aqui para contar. Vigia com chifres. Exploradores foram até uma floresta seguindo rumores sobre uma casa mal assombrada escondida. Mas assim que se aproximaram, o ambiente mudou. Parecia que não estavam sozinhos. Um dos celulares tirou uma foto com flash. E foi aí que viram. Agachada entre os arbustos, uma figura escura, com olhos brilhantes, chifres afiados e uma forma que não parecia certa.
Quando a luz da lanterna tocou a criatura, ela soltou um rosnado grave que parecia vibrar nos ossos. Foi o suficiente. Eles largaram tudo e correram, habitante das sombras. Durante semanas, sons assustadores ecoavam de uma velha casa abandonada. Um homem decidiu investigar. Assim que entrou, uma figura alta, vestida de preto, se moveu. Lenta, suave, como se estivesse flutuando. Não atacou, não falou. Apenas se deslocou de um lado ao outro do cômodo e ficou parada. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, como se um ritual estivesse em andamento. O ar era denso, pesado. Ele saiu dali imediatamente. O observador da janela. Um investigador paranormal chegou a uma cidade fantasma. Antes viva, agora só poeira e silêncio. Assim que desceu do carro, sentiu algo estranho. E então viu um rosto numa janela quebrada, negro como breu, com olhos brancos brilhantes. O ser o encarava. Ele congelou. A figura sumiu e apareceu novamente atrás de uma parede em ruínas. Depois, em outra janela. Estava se movendo, vigiando. Ele não quis saber mais, correu de volta para o carro. Fosse o que fosse aquilo, não queria companhia. Terror híbrido. Um vídeo vindo da Tailândia deixou muita gente perplexa. Uma criatura estranha saiu de trás de um muro. Rosto parecido com um elefante, corpo de homem e uma expressão furiosa. Não estava apenas parado, parecia prestes a atacar. Se aquilo for real, fazer trilha naquela região virou a última coisa na minha lista. Escalador de árvore. Durante uma caminhada, um homem viu algo subindo em uma árvore. Pensou que fosse uma criança brincando, mas ao se aproximar, percebeu que havia algo estranho. A criatura era pequena, coberta de pelos escuros e se movia com uma agilidade sobrenatural. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo parecia um filhote de Sasquatch. E se havia um pequeno por perto? Os grandes não deviam estar longe. Ele não ficou para descobrir. Você teria coragem de caminhar por essas trilhas misteriosas? Se essas histórias te arrepiaram, deixe seu like, compartilhe com alguém que toparia uma aventura dessas ou não. E comente. Qual desses encontros você jamais queria viver?